Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Verdadeiramente. Eu sou Ivana Almeida, especialista em neurociência. E que coisa boa que esse vídeo chegou até você. Hoje nós vamos falar sobre começos e recomeços. Você já passou por isso? Mas antes de eu apresentar a minha convidada especial de honra, eu já quero agradecer ao Empório do Bolo. Empório do Bolo é nosso patrocinador. Se você está fazendo aquela festa e precisa de delícias, Empório do Bolo é o lugar. Atendimento, excelência e, é claro, sabor. Então, já vai no Empório do Bolo e faça a sua encomenda. Lene Menezes é a que faz toda a minha produção. Se você está também nesse movimento de festa ou autocuidado mesmo de sobrancelha, maquiagem, cabelo, já procura Lene Menezes. Olhe, lá existe um tratamento VIP só para você. Mas vamos que vamos, sem mais delongas, a convidada super mega especial, Andréia Cavalcante. A gente tem uma relação de amor e ódio. E aí você vai ficar sabendo com essa relação. Mas vamos que vamos, ela é a pessoa que vai estar trazendo para a gente o que ela passou tanto na vida, que talvez você também esteja precisando de estratégias certas para recomeçar. Vamos que vamos, Andréia. Andréia, diretamente, está no Brasil, mas hoje mora na Europa. E aí ela vai contar um pouquinho dessa trajetória, né, de como tudo aconteceu. Andréia, por gentileza, se apresenta. Oxi! Quem é Andréia? Vai! Pronto, eu sou assim como você. Sou mãe, acima de tudo, né? Tenho a minha família que eu amo, esposa, e me viro nos 30 para poder fazer as coisas dar certo na medida do possível, né? Mas eu diria que se pudesse definir mesmo em uma palavra, seria uma senhora persistência. Andréia, me fala um pouquinho de como foi a tua infância para que, de fato, a gente venha construir e as pessoas, né, que estão nos assistindo possam entender quantas e quantas superações e também entender o que eu disse no começo. Como assim? A pessoa que entende de cérebro, ela já começa o programa dizendo uma relação de amor e ódio. Então, vamos lá. Vamos falar de começos, né? Vamos falar de começos. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas, para variar, eu acredito que, como a maioria dos começos, não é bem aquilo que a gente imagina ou gostaria que fosse. Uhum. E a minha infância, ela sempre foi, desde que eu me lembre, ela foi um pouco mais delicada em todos os sentidos. Tanto pela questão de infraestrutura, questão de relacionamento da família, questão de às vezes, até falta de um lugar mesmo para morar. Uhum. Às vezes isso já acontecia também. Então, eu era aquela criança que mudava de escola o tempo todo, mudava de casa o tempo todo, mais vezes do que o que eu consiga lembrar, né? Tive os altos e baixos também envolvendo as pequenas e grandes fugas. Eu tive muitos problemas para me esconder da realidade que a maioria das pessoas, às vezes, agora é que aparece mais, né? Mas naquela época era muito difícil você ser uma criança, uma menina que ficava só em casa e que ficava pelo cuidado ou atenção dos outros. Uhum. Eventualmente você tinha que escapar de algumas investidas mais perigosas, né? E às vezes eu conseguia me livrar, outras vezes não. E eu acredito que isso daí, na minha vida, foi uma coisa que me deixou um pouco mais atenta e um pouco mais dinâmica na questão. Se aquele ambiente ele não está sendo bom, eu estou tendo que me esconder muito, eu estou tendo que me fugir muito. Tem até um caso bem rápido que eu fui morar na casa de uma tia minha,
quando eu tinha mais ou menos 11 anos. Fica à vontade, porque eu tenho certeza que da infância que você passou, que você teve, muitas outras pessoas têm. Sim. Têm e tiveram. Uhum. E aí, você, porque eu sei muito bem da sua história, você é uma prova viva de que se você venceu, outras pessoas podem vencer e superar. Então, quanto mais você puder ser clara, no sentido de detalhes, fica à vontade. Pronto, obrigada, mas assim, eu vou tentar fazer aqui o que der, até porque, né, eu sei que tem muitas pessoas podem ver no sentido bom, que vão ver e vão se ligar com esse assunto, mas eu carrego outra coisa comigo além disso. Aquilo que passou, principalmente envolvendo os meus pessoas, eu também, além de ter o cuidado comigo, com o meu coração, com tudo aquilo que eu resolvi deixar ali guardado, eu também procuro preservar Sim. o lado deles, até porque... Não tem a né? questão da escola. Sim. Lembra da escola? Sim. Então, você pode entrar nesses detalhes, Pronto. né? Nessa questão. Aí vamos lá. Quando eu tinha 11 anos, era uma daquelas fases mais difíceis lá em casa, né? Não tinha como dar conta. Meu pai, às vezes, ele ia trabalhar, só voltava depois que tinha acabado todo o dinheiro e tudo. E aí a minha mãe me colocou para casa da minha tia. Sim. Né? E fui morar com ela durante um período. Só que aí era muito complicado para uma menina de 11 anos. Eu ainda não tinha nem sequer, né, menstruada a primeira vez e tudo. E a casa só tinha meninos. E às vezes as brincadeiras não eram assim umas brincadeiras muito legais. Apropriadas. E aí o que acontecia? Eu me escondia. Eu subia num pé de abacate que ficava lá no quintal. Escalava o pé de abacate e ficava escondida em cima de uma garagem. Só me sentia segura quando a chefona lá da casa, que eu acho que se eles estiverem vendo isso aqui vão lembrar, né? Que é a Bibinha, assim. Ela não me engolia muito bem, mas assim, para mim, ela ainda era a pessoa que mais botava ordem nas coisas tudo. E para mim era a pessoa que me protegia de determinadas coisas, que ela ficava de olho em tudo. Então, assim, eram muitos pequenos perigos o tempo todo. Né? Eram muitas frustrações, eram muitos medos. Na escola, o período que, assim, a gente não tinha um equilíbrio, uma questão de saúde, vai cuidar e a criança... Então, eu tinha uma idade de 10, 11 anos, mas eu parecia uma menina de 7. Né? Tem até uma foto, um esqueletinho de nada. E ainda por cima cheia de feridas. Cheia de feridas nas pernas, em todo canto. E eu tinha muita vergonha disso, porque lá na escola o pessoal me chamava de Zé das Medalhas. E aí eu não queria ir de saia, porque a saia era o que mostrava mais, e era obrigatório no seminário, as meninas usam saia, os meninos usam calça. E aí eu ia com a calça, mas quando eu sentava na cadeira que eu levantava, já estava tudo manchado. E era muita vergonha que eu sentia, assim, porque ficava a calça toda manchada de sangue. Eu já tinha levado a repreensão porque não podia ir de calça. E se eu fosse, ainda tinha medo, porque eles iam avisar para minha mãe. Então, eu era uma peia certa, né, na época. E aí, ficava esse entorno da escola também muito complicado. Ou seja, em casa não dava certo, na escola não dava certo, nenhum lugar dava certo. Resumindo, aos 12 anos, eu já não estava mais na escola. Já não estava mais na escola, já estava fora e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar em casa de família, uma criança cuidando de outra criança. Depois, não dei conta de ficar lá também, fui aprender a costurar. Né? Nessa época, eu já estava passando dos 13 para os 14 anos. Quando eu aprendi a costurar, aí dei um jeito de comprar as máquinas e levei as máquinas para casa, porque fazendo as contas ia dar mais. E eu via a chance, fazendo as contas, da gente poder alugar uma casa de verdade, casa de tijolo. Casa com parede, com porta, porque no banheiro. Até então, como era a tua casa? Até então, teve uma casa que eu morei num lugar, não sei nem se pode dizer o nome do lugar aqui, né? Mas quem é de Fortaleza sabe.
no lugar chamado 5, ali no Padre Andrade. Eu não sei. Pronto, é onde tem os trilhos. Sou nascida e criada aqui, mas não sei. Pronto, é perto de uma estação de trilhos, onde tem uma fábrica grande lá, que eu nem lembro de que era essa fábrica. Então, ali é como se fosse assim, o hall do bairro, da estrutura lá, é o que é conhecido como 5. Então, quando você entrava para o 5, ele tinha várias divisões. E uma dessas divisões era chamada Beco da Macumba. Eita! Mas eu não morava no Beco da Macumba, porque eu morava na divisão da divisão da divisão. Eita! Então, era o buraco da Gia que ficava dentro do Beco da Macumba, que ficava dentro do 5. Né? Ou seja, era o meu pai, eu lembro que o meu pai passava pelo corredor de lado. Porque não dava para passar de frente. Não dava para passar assim. Tão estreito. Muito estreito, e ele passava pela borda da parede da casa, porque abaixo corria lama. O meu irmão tinha 4 anos na época, ele ainda não andava, porque a gente não tinha essa história de vamos cuidar, vamos tratar, vamos levar para o médico, as comidas então. E essa casa especificamente que eu morava, o episódio mais marcante para mim era porque ela não tinha parede. Ela tinha a parede da frente, aí teve uma chuva, a parede de trás caiu toda. E aí ficou uma parte de lona pendurada, né? Aquilo me assustava. Parece que aquele barulho com o vento, com a lona, aquele saco balançando assim, ficava muito, muito nos meus ouvidos, assim, e aquilo me assustava demais. Porque quando vinha a rajada de chuva, com o vento e tudo aquilo balançava, para mim era como se fosse um monte de pessoas passando ali, porque não tinha parede. Uma casa sem parede para uma criança. Né? E lógico que o teto tinha arrebentado também. Então, aí tenho até uma foto, depois essa mesma foto eu vou procurar para colocar aqui, mas é o quê? Era o pedaço da parede que não tinha, a minha mãe colocou uma coxa de cama, né? E dava para ver que também a casa não tinha chão, assim, piso. Era a areiazinha também. Então, assim, o contexto desse começo, ele não foi fácil. Ele foi um contexto que, à medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo que era um contexto muito mais comum do que o que eu imagino. Eu achava, né, eu achava a diferentona, porque, sei lá, minha vida era difícil, era complicado, ou eu tinha pais difíceis, meu pai era alcoólatra, essas coisas todas, mas eu vi que não era uma questão de sobrevivência, e assim como eu, tem centenas de milhares por todos os lugares, né? E quando saiu dessa fase, que, claro, depois de lá a gente mudou para outro lugar, começamos a trabalhar, comecei a trabalhar produzindo, sem ser carteira assinada, sem ser essas coisas, era produção. Por quê? A produção eu tinha controle de saber o que dava mais e quanto eu poderia ganhar para poder fazer coisas, como basicão, né? Alugar casa. Ir para o supermercado, porque eu acho que hoje, quem me conhece sabe que eu tenho um fetiche. Eu sei, olha só. Eu já ali na Europa, por esses últimos 2 anos, né, passeando por lá, todo lugar que a gente frequenta, aí todo mundo chega na Europa, não, tá na França, quer saber da torre, quer saber não sei de quê, quer saber do... Não, eu procuro supermercado, gente. Tem que ter um supermercado. Eu vou em tudo que for supermercado que tiver. Meu prazer é estar dentro do supermercado. Eu tenho certeza, eu não sei se precisa tratar isso. É a memória emocional, né? Criado com muita escassez. E aí, provavelmente, naquela época, tudo que você queria era comer bem. Nossa, eu pegava panfleto que caía da rua, do supermercado, aqueles panfletos, eu pegava os panfletos que tinha aquelas coisas dos meus sonhos de consumo. O que era o sonho de consumo? Danoninho. Danoninho. Né? Danoninho. Biscoito. O de morango, né? Lógico. Aquele do coraçãozinho. Aquele que você pega e come com uma colher bem pequenininha para ele durar mais, assim. E que depois que eu podia comprar, eu pegava uma colher, enfiava assim,
Só para lamber? Lamber a colher, né? Só para sentir um pouquinho o gosto e render. E render. E a outra coisa, aqueles waffles, nossa, meu Deus do céu. Aquilo era demais. Biscoitinho waffle. Aí eu pegava aqueles desenhos, aqueles encartes todos. Eu acumulava tudo debaixo da minha cama. Né? Que na época eu já tinha cama, já tinha evoluído, né? Aí, quando eu botava debaixo da cama, a minha intenção era o quê? Porque duas coisas iam acontecer. Uma, aquilo ali era o meu projeto, né? Uma hora eu ia conseguir aquilo ali. Mas o principal, que eu amava quando isso acontecia, era porque eu ia sonhar com aquilo ali e eu ia sentir o gosto. Na minha cabeça ali, pequenininha, já funcionava. Daí, eu acredito, eu estou construindo uma linha do tempo, já trazendo, né, com base até no que eu já aprendi contigo em relação a essas coisas, já construindo ali as raízes e as coisas que foram gerando, né, com isso. Com isso daí eu me acostumei a fazer os prompts. Para mim, eu passei a ser mais ou menos uma sonhadora no meio do mundo. Sim, sim. Né? Literalmente uma sonhadora nesse sentido. E hoje, além de sonhadora, executora. Sim, por quê? Porque não adiantava eu sonhar e não colocar em prática. O sonho sem ação é uma obra morta, né? Ele não vai acontecer nada. Isso. Né? E aí eu fui, uma coisa atrás da outra. O que era uma coisa atrás da outra? Consegui morar bem. E eu não estou falando de luxo, eu estou falando de coisas... uma casa com 4 paredes, casas um piso. Com paredes, com portas, com piso, com banheiro que tenha porta. Básico, era básico mesmo. Não é muito luxo, sabe? Começar também... eu acho que hoje eu compreendo que eu vivia em busca de dignidade o tempo todo. A verdade é essa, em busca de dignidade. E assim... Quando eu estava aos 16 anos, ainda já continuei trabalhando e tudo, não parei de trabalhar de jeito nenhum, não tinha voltado para a escola, mas amava ler e escrever. Né? Meus filhos sabem o tanto de caderno que eu tenho, né? Por onde eu passo, 1 milhão de coisas assim. Eu fico aqui, para mim, eu tenho que estar aqui escrevendo alguma coisa. E aí, engravidei aos 16. Né? Minha primeira gravidez, primeira de 5, só para constar. Mas como toda mãe, quando aparece a oportunidade de você ter um filho, né? de você conquistar, a minha cabeça só pensava o seguinte, eu tenho que melhorar por causa dela. Eu tenho que melhorar por causa dela. Eu tenho que melhorar por causa dela. A maternidade grita, né? Grita. Não tem por onde. Eu não vejo o filho como, ai meu Deus, é uma grande responsabilidade, é um peso que eu tenho que carregar. Não, eu vejo que assim, é uma grande oportunidade que eu tô tendo de me tornar uma pessoa melhor, né? Por causa dele, para estar ali. Pode chorar. Por sinal, a filha dela tá aqui. Vem cá, Karine, só pra gente mostrar aqui. Que é assim, aqui é desse jeito. Gente, tanto trabalho pra essa maquiagem. Aqui, uma das filhotas. Tem que baixar um pouquinho, ó. Tem que baixar um pouquinho, ó. Ela é a terceira, na verdade, na linha de produção, ela é a quarta, porque o terceiro filho eu perdi e ela veio na linha, ela é a número 4. Obrigada, Karine. Obrigada. Então, assim, eu pensava o quê? Foram os meus filhos, porque, lógico, né? Foi a primeira, 16 anos. A primeira, 16 anos. Casou? Não. Tá. Né? Aí, só que, logo depois, né? Eu tive o Lucas. No ano seguinte, eu tive o Lucas. Né? A gente ainda não tinha casado, mas a gente resolveu viver junto. Isso do meu primeiro relacionamento. Tá. E tudo bem. A minha visão sempre era, não pode continuar como está. Se algo muda, eu tenho um filho, ou o sistema muda, ou qualquer coisa muda, eu tenho que me sobressair e não deixar evoluir. Eu tenho que evoluir. E só para contextualizar,
Eu estou falando isso porque uma coisa que é muito pautada hoje em dia, a questão da geração Z, geração não sei o quê. Ai, quanta dificuldade que tem hoje tudo. Gente, nesse contexto que eu estou falando para vocês, em 1994, foi quando a minha primeira filha, a Carmen, nasceu. Eu engravidei em 93. Ainda estava acontecendo o planejamento da implementação do REAL, da URV, a Unidade Real de Valor. Contexto histórico aqui, certo? Nessa época, eu tinha um caderninho que eu anotava toda a minha produção. Nessa época, eu era milionária, gente. A minha produção do mês nunca era abaixo de milhões. Por quê? Porque a inflação da época era mais de 2.000%. Se você comprasse uma coisa no supermercado de manhã, meio-dia estava o preço, à tarde, quem é dessa época vai lembrar bem disso. Então, assim, foi nesse contexto que a minha filha nasceu. E nesse contexto eu ainda estava trabalhando ferrenhamente, porque depois que ela nasceu, e que eu já estava grávida do Lucas, eu comecei a pensar, eu não posso ficar morando numa casa alugada, que a qualquer hora eu tenho que me mudar, eu tenho que comprar uma casa. Não vou fazer com que os meus filhos passem pelo que eu já passei, de dormir num canto e acordar já está em outro. Pois é, e aí eu pelejava para fazer, né? Às vezes dava certo, às vezes não dava muito certo. Mas eu estava sempre recomeçando uma jornada. Eu terminava uma coisa, eu não me dava por satisfeita porque eu tinha feito uma conquista. Eu sempre achava que não, tem alguma coisa a mais. Eu não sabia. Lembre que eu falei que eu saí da escola? Sim. Né? Então, eu não era exatamente uma menina inteligente. Eu não era. E eu não me considero ainda uma menina, uma pessoa inteligente. Eu tenho um método para eu estudar, para eu aprender, para eu praticar. Quando você saiu da escola aos 12, daí você não voltou mais? Não. Eu saí da escola com o básico. O básico era o quê? Eu sabia ler e escrever. Como eu fui, o meu primo, que ele trazia muitos livros para mim, né, livros usados, cadernos, essas coisas, ele trazia muito esse material para mim. Então, eu sempre ia lendo. Um dos materiais que eu lia bastante era o material do Telecurso 2000. Eita, agora foi longe, viu? Telecurso 2000. Agora tu foi longe. Aí, veja bem, o material do Telecurso 2000, ele trouxe a coleção inteira, era dessa altura, uns livros desse tamanho assim, e eles eram estreitinhos, pareciam umas bíblias compridas assim. Né? E eu lia, só que eu ficava, tinha assunto que me interessava, outros que não. Mas aí eu procurava manter a minha mente assim, quero aprender alguma coisa, e tal. Quando eu estava grávida da minha quarta filha, né? Porque eu digo que tenho 5, porque um eu perdi, mas aí entrou outro no lugar, que é o André. O André, o meu filho com o meu segundo marido. Sim. Nosso filho. Que a mãe dele não nos ouça. E aí, quando eu estava grávida da Helena, né, que Sim, a mais nova. A mais nova, sim, foi que eu voltei para a escola para estudar. Ou seja, ia aumentando o nível de filhos e aumentando o nível de exigência de mercado intelectual, essas coisas todas. E aí você se virava nos 30, porque eu não conheço uma pessoa que leia mais do que você. Você tem uma biblioteca ambulante. E que, por sinal, a gente se conheceu aonde? Num curso de leitura dinâmica. Eu tendo que estudar muito. Eu tinha que estudar muito e tinha que dar conta, né, de muitos aprendizados rápidos. E aí fui fazer um curso de leitura dinâmica. Foi quando eu conheci essa pessoa. Pronto. E era mesmo assim. Por quê? Porque eu já sabia ler bem, mas nessa época eu já tinha voltado para a escola, né? Mas assim, é só porque era a minha paixão mesmo. E é a minha paixão. Leitura. E enfim, quando a Helena surgiu, né? A última filha? A última filha. Porque ela já é avó também? Porque eu já sou avó. Aí o que acontece? A essa altura, na nossa linha do tempo,
eu já tinha conseguido comprar uma casa, já tinha conseguido vender e comprar outra. Ou seja, eu tentava mudar algumas coisas, mas algumas coisas só se repetiam. Ciclo de repetição. Sempre continuava, eu me mudava, mas às vezes dava certo, às vezes não. Aí, o que acontecia? Mudei de trabalho também. O primeiro casamento não tinha dado certo. E aí estava a caminho da destruição do segundo. Mas mesmo assim estava ali, pelejando e estava dando certo. Né? Na medida do possível. E foi nessa hora que eu decidi voltar para a escola. Voltei pro supletivo, que era justamente o Telecurso 2000, na Fundação Bradesco. Não era o EJA. Primeiro foi o Telecurso 2000. Na Fundação Bradesco, sim, sei. Primeira plataforma EAD de ensino que eu tive acesso e me apaixonei. Por isso que eu estou contando aqui nesse ponto, porque com o que eu trabalho hoje também as pessoas... Sim, faz sentido, todo sentido. Faz todo sentido. Porque eu não tinha... eu tinha que trabalhar por produção, eu tinha que trabalhar muito. Então, e como eu trabalhava em casa, o que acontecia? Eu gerenciava o meu horário para eu trabalhar ali aquela produção. Quando eu ia para ver as aulas lá na Fundação Bradesco, eu assistia as aulas. Quando eu voltava, eu continuava a produção para repor aquele tempo que eu tinha perdido. Sim. Então, a dinâmica era sempre assim. Trabalhava, ia estudar e voltava. E por eu estar muito fora da faixa, né? Ali deu certo pela questão da forma como podia ser estudado, né? Eu não eram muitas horas de estudo. Sim, faixa etária. Assistia aquelas aulas referente àquele módulo, voltava para casa, depois fazia provas e aí tudo bem. Só que depois eu tive que acelerar o processo, porque eu estava subindo de nível, lembra? Estava sendo promovida. Estava sendo promovida para quarta filha. Então, agora eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que entrar para a faculdade. Sim. Porque eu tinha que inspirar. Resumindo, é isso. Os meus filhos iam crescendo, pode até não ter dado muito certo no início, mas eu sabia que eu não podia fazer as mesmas coisas que me trouxeram até ali. E eu lutava com todas as minhas forças para que um dia eu pudesse ouvir deles assim, que eles se inspiram em mim. Eu não queria que um super-herói, ou a mãe não sei de quem, ou isso ou aquilo, fosse a pessoa ali que eles iam olhar e admirar. Eu queria que eles fizessem isso. E eu queria que eles aprendessem isso. Porque eles também vão ter família, eles também vão multiplicar. E não importa quantas coisas tivessem acontecido no início, ou os começos que às vezes não dão tão certo, mas persistindo, você acha ali a linha que funciona. E a verdade era assim. E aí eu tinha, por fina força, que entrar na faculdade. Como a vida toda ali até então eu estava trabalhando de costura, e quando a costura não dava muito certo, eu fazia bolo, fazia churrasco, fazia o que desse para fazer, eu voltei para a escola ferrenhamente e fui fazendo as aulas no outro lugar, que era o EJA. Sim. Né, que é a Educação de Jovens e Adultos. Nessa época, eu ia, todo santo dia eu passava lá fazer uma prova, porque eu tinha que terminar o ensino médio em 6 meses. E a única forma que tinha de eu conseguir terminar o ensino médio em 6 meses era indo todo santo dia, estudava um módulo, fazia a prova, ia para casa. Então, era essa rotina, até eu conseguir terminar. E aí, deu certo entrar na faculdade. Né? Na época, eu entrei pagando. Era os olhos da cara, era o equivalente na Marista a 2 salários mínimos. Sim. Para poder fazer, porque eu não tinha como fazer no modo público, ia tomar o dia, eu tinha que trabalhar durante o dia, era inviável nesse sentido. E aí, quando terminou o primeiro semestre, eu estava com bolsa de 80%. Uau! Porque, assim, tecnicamente eu era uma das mais velhas da turma, autodidata, já estava... Então, eu tinha uma vantagem, gente.
eu tinha uma vantagem absurda sobre aquelas menininhas que estavam lá. Sem saber ainda o que queria da Sem vida. saber, não, eu já sabia há muito tempo. Então, eu chegava lá, dava de lavada e pronto, e dava certo, tudinho. Me diz uma coisa, Andréa. Você, 5 filhos, estudando, trabalhando, Sim. mantendo uma casa. Mais ou menos. Mantendo uma casa. Ia dando ideia. E tinha minha mãe também que ajudava bastante, porque ela ficava ali, né? Pronto, eu já ia perguntar, Não, né, não, como não, você fazia. não era mágica, não. Como Não é que era você fazia, super. né? Não, Com não tanta- era, não. Aham. Não. Com tantos atributos, porque eu vou te dizer, eu tenho 2, né? E aí, assim, a lágrima escorreu, quer dizer, o cisco caiu, né? Não. O cisco caiu. Na hora que você disse da inspiração. Porque eu acho que quando a gente, de fato, é mãe, tudo que a gente quer, né, é ser referência para os nossos filhos, Sim. é deixar um legado de princípios, de valores, Sim. né, que eles possam ter uma base, uma fundamentação. Erramos muito, né? Quem Erramos, nunca? né? Erramos muito. Mas diante de tudo, de todo o arsenal que nós, né, conseguimos construir, né, tanto de emocional como intelectual, fazer o melhor todo dia para formar, né, pessoas que possam ser gente. Sim. Gente que olhe para o outro e estenda a mão e tenha empatia, gente que saiba amar, gente que saiba sentir, gente que saiba, né? Gente, isso aqui não vai prestar, não. Pois então. Meu Deus. Pois então. Gente que saiba ser gente, né? Porque o mundo não é só dinheiro. Não, não é. E eu aprendi O mundo, muito né? cedo que era, sabe Tem por quê? lenço? Tem por aí, por favor. Eu aprendi muito bem, sabe? Porque uma vez eu me dei conta que, assim, a única coisa certa que eu tinha com abundância na época era a falta. E ainda assim, a gente conseguia sobreviver. Então assim, o dinheiro, lógico que ele Obrigada, tem... produção. Obrigada. Eu quero ver se a maquiagem presta agora. Vou usar para Natália. Natália tem que ser dessa daqui. Pois é. Mas assim, o dinheiro, lógico, o dinheiro é muito importante, o dinheiro é precioso, mas desde cedo eu descobri... Tem o seu lugar, Ele né? ele tem o seu lugar. Então, assim, os meus negócios hoje, eles precisam sim de dinheiro. Sim. Para sobreviver. O que eu faço, eu vendo. Sim. Eu vendo, eu presto serviço. Mas ocupa o lugar dele. Mas os meus negócios, eles não são regidos por proposta. É princípio. Princípio. Isso. Então, assim, se a pessoa vem para mim com a proposta, mas eu olho, esse negócio aqui vai ferir essa... Não importa, fica lá. Você não troca a proposta pelo troca o propósito pela proposta. Né? Não, então vai mais ou menos Sim. nessa linha. Enfim, para quem não sabe, ou para quem me conhece, ou um pouquinho... Eu estou me lembrando aqui de um episódio que foi assim, quando, né, deu aquele start e você se percebeu. E aí eu vou te trazer a memória para poder a gente entrar nesse assunto que foi você na moto. Sim. Sim, já ia quase chegar lá. Tá, vai. Quase. Não vou antecipar. Não vai, que eu estava indo na linha do tempo, bem direitinho aqui. Vamos lá. Vai. Pronto. Então, assim, fiz a faculdade e, olha,
pode até parecer absurdo para muita gente que me conhece, mas a faculdade que eu fiz foi moda, tá, gente? Assim, é quase impossível de acreditar, mas é isso mesmo. Inclusive, eu estava pensando nisso ontem de manhã, né? Que um dos autores que eu mais me inspirei e que o que eu faço hoje, que ainda tem base num desses livros preciosos que eu li, que é O Luxo Eterno. Gales Lipovetsky, acho que é o nome dele. E ele falava muito do que é realmente o luxo. E a linha dele é o luxo que eu persigo para sempre. Que não são exatamente, né? Ou não é uma bolsa cara, ou não é isso. É essa ideia que aos poucos, sem nem saber, foi intuitivamente, eu fui construindo ao meu redor. Esse é o meu luxo. Sim. Certo. Pelo né, assim, que eu conheço, e é por isso que deu tão certo, de multiplicar. E sim, né? também. Eu acho que um dos maiores legados que a gente pode deixar é a multiplicação. Sim. Multiplicando as boas sementes. Isso, multiplicando. Mas vamos lá. Vamos lá, voltando na linha do tempo. A essa altura, eu já tinha passado da linha da faculdade. Aí, sim, nesse período, olha só o que aconteceu. Eu tinha ido trabalhar numa empresa, fiquei lá trabalhando um montão de tempo, né? Porque a ideia ela era outra, eu ia aprender mais coisas, estava gerenciando a produção, isso sempre na área de costura, especificamente lingerie, certo? Só que aí um belo dia depois que a Helena nasceu, eu ainda estava de resguardo, não tinha completado um mês. Então, eu fui convidada, né, por meio de uma representante para ir conversar com a dona de outra empresa. E a essa altura, eu já estava indo trabalhar há uns 15 dias, ou seja, eu tive a bebê no período do recesso do final do ano. Quando retornaram os trabalhos em janeiro, eu voltei a trabalhar. Isso cesárea não, né? Cesárea. Sério? Sério. Tô inteirada só. Normal, né? Não, era normal. Cesárea. Era normal, mas tudo bem. Era normal, foi cesárea? Era anormal a cesárea. Então, tá. Mas foi cesárea. Foi cesárea. Tá. E aí... E com 15 dias já estava trabalhando? Na verdade, foi no 10º dia. Com 10 dias de resguardo. 10º dia de resguardo. Tu já estava trabalhando, porque já era final do ano. Não, era o começo do ano, era o recesso. Eu tive a menina no recesso. Entendi. Então, tudo bem. Só para ter ideia de, a essa altura, como era que já estava a minha rotina em torno do trabalho. Porque eu coloquei uma ideia fixa. Obsessão. Uma obsessão, que essas coisas tinham que acontecer dessa forma e eu não parava nunca. Eu não lembro o tempo que eu fiquei parada. Mesmo trabalhando em casa, costurando... Férias? Que é isso? Mesmo eu trabalhando em casa, costurando em casa com as máquinas, quando eu tive a Carmen, a minha primeira filha, parto normal, eu voltei a costurar na primeira semana. 16 anos. Isso, 17. Quando ela nasceu, eu já tinha 17. Estava 17 anos e 3 meses. Tá. Né? Porque ela engravidou com 16, 17 teve. E 2 dias, porque ela nasceu no dia 9 de março. Eita! Sabe até os dias, vai. Então, mas aí eu voltei a trabalhar na primeira semana de resguardo. Não existia essa coisa, vou passar tantos dias parado. A minha cabeça era reta ali. Reto. Seguir, tem que fazer. Se ia sentir que ela ia precisar de alguma coisa, sentava na máquina, trabalhava mais. E até dar certo. E aí, no caso da Helena, aí o que aconteceu? Com 15 dias que eu tinha voltado a trabalhar, uma representante tinha falado de mim para outra empresa, uma das grandes empresas de lingerie da região, né? Inclusive, num próximo podcast, você pode convidar ela para estar aqui. Tá certo. Tá bom. E aí... A pessoa ainda vende a outra. Então... Vai! Quando eu cheguei lá, ela sentada ali numa mesa de reunião, nossa, achei aquilo um espetáculo, como é que eu chego num lugar daqui, nunca tinha visto uma mesa bonita daquela. E ela e a cunhada dela falando da proposta, dizendo que era para fazer o quê? Era para começar uma nova marca
Olha só, ia começar uma nova marca e essa marca, ela ia ser a marca premium da marca popular, né? Era algo assim que estava... Um segmento premium daquela marca, na época, tudo. E que iria acontecer muitas coisas ali, como o lançamento da marca, ia ter desfile, ia ter uma grande feira de lingerie que acontecia aqui também no centro de eventos. Gente, era uma coisa tão louca, tão absurda para mim, para o meu mundo, uma semi-analfabeta, ainda estava voltando a estudar ainda, fazendo EJA, pegando busão para ir fazer a prova e voltar. Busão é ônibus. Traduzindo ônibus todo santo dia, né? E tudo, e mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aí eu, tudo bem. Vamos. Pergunte se eu sabia o que era o raio de um desenvolvimento de produto, o que era uma coleção. Eu sabia nada disso. O básico do básico? O básico do básico. Estou abrindo um parêntese aqui porque esse período foi justo quando a Helena nasceu e eu só entrei para a faculdade no 2º semestre, quando eu já estava trabalhando nessa empresa. Certo? Porque foi o que eu disse, né? Fui subindo de nível. Sim. Quando eu cheguei nessa empresa, eu ainda não tinha feito essa faculdade de moda, eu não entendia nada do que é isso. Gente, eu ia trabalhar lá nessa empresa com a camisa de deputado, gente. É sério, eu pegava o grande circular... Assênio. Não sei, era da eleição passada, não sabia nem nem eu estou dizendo, o teu cargo... Sim. Que era o braço direito. No caso, eu fui chamada para desenvolver a coleção nova da marca Premium lá. Ainda tu não tinha chegado à gerência. Não tinha chegado, não, mas daquele jeito eu não ia chegar nunca. A pessoa de moda. A pessoa entendida de moda. Não, eu não tinha. Não, em minha defesa, eu ainda não tinha entrado na faculdade. Estava estudando ainda, ou seja, eu ainda estava no básico, estava no ABC. Certo, tudo bem. Vamos lá. Se tu vestia a camisa do deputado, do vereador... Da eleição passada. Você nem se é deputado ou vereador, pronto, mas... Para trabalhar, quem dirá o que é que tu dormia? Por que tu dormia? Vai. Mas tudo bem. Te deixei. Aí eu lembro de uma cena, porque assim, tinha uma pessoa, assim, no caso a Jane. A Jane é aquele doce de pessoa. E ela sempre, nossa, ela vê as coisas, ela entende logo de cara e ela parece que ela vê além. Parece não, ela vê além. Que é a dona da empresa. Que é a dona da empresa. Tá. Né? E ela que é essa que tu quer que eu traga pro podcast. Tô continuando aqui na campanha, certo? Vai. Mas olha só, aí o que acontecia? Ela entendia, eu acho que ela me via além. Eu acho que resumo é mais ou menos isso. Aí ela fazia as reuniões com o pessoal de produção, né? E tinha a cunhada dela também, a Claudinha também, muito focada, muito determinada e tudo. E aí a gente chamava o pessoal um dia, eu lembro da cena. A cena tinha uma mulher poderosíssima que chegou lá para fazer essa reunião do lançamento do projeto e eu ainda não sabia raio nenhum pra onde era que ia essa história de coleção. Eu tateando, pesquisando para aprender, porque, pelo amor de Deus, eu já tinha largado o emprego e agora eu estava com 4 meninos e agora eu tinha que... tinha que dar conta. Eu não tinha outra opção, só tinha que dar certo. Sim. E eu ia ter que aprender uma coisa nova e eu que lute, vou aprender uma coisa nova. Aí, quando eu cheguei lá na porta, ela mandou me chamar, eu cheguei na porta, eu não sabia que era uma reunião ou coisa do tipo, e eu estava daquele jeito, eu tinha feito o coque no cabelo, coloquei um chinelo havaiana, estava com a minha roupa, né, profissional de deputado, vereador, de propaganda política. Propaganda política, né, não sabia nem se era o partido que eles gostavam. Quando eu cheguei na porta, eu lembro do olhar daquela mulher assim. Me escaneando, assim, sabe? Eu senti, ela não tirou a minha roupa, ela tirou a minha pele. Assim, como quem diz assim, é essa pessoa que vai fazer. Aí eu, tudo bem, assim, eu fui aguentando, fui sobrevivendo, né? Até a Jane pedir a primeira ficha técnica da minha vida, porque ela me pediu uma ficha técnica para mandar para a empresa lá, para a loja de departamento, eu não sabia o que era isso na minha vida, né? Enfim,
pequenos detalhes que iam compondo a história toda. Acontece que quando eu pensei que não, 10 anos se passaram nessa empresa. Fui galgando vários setores, Promoções. várias coisas. Aos poucos eu já estava... eu trabalhava no desenvolvimento do produto, fazia as coleções, ou a formação de preço, uma coisa ou outra. Era sempre todos os setores da empresa. Eu me enfiava, transitou. né? Eu transitava ali livremente e ela foi muito boa assim para ver. Ela deixa o terreno aberto ali, né? E eu fazia isso no sentido, não, quanto mais eu souber disso, melhor para o conjunto da obra. Na minha cabeça, no meu entendimento... Eu vou entender tudo. E a minha lógica de pensar um negócio geralmente é isso. Não, eu vou te chamar para fazer uma campanha de lançamento para esse produto. A minha lógica, ela tem que envolver até as coisas que a pessoa não está imaginando, os 360 graus. E instantaneamente eu começo a ligar todos os pontos para saber. E para mim, para eu aprender melhor, meu método de aprendizagem mesmo para uma coisa é esse. Eu tenho que ir por todos os setores. E eu fiz isso lá durante esses 10 anos. Tá. Deixa eu só abrir um parêntese para não perder o julgamento daquela pessoa que te escaneou, que tirou até a alma de ti. Tá bom. Né? A gente leva de 2 a 3 milésimos de segundo para fazer um julgamento. Eu não precisava disso tudo não, gente. Não é? Não precisava disso tudo não. Então, assim, não tem como, de fato. Eu facilitava a vida dos outros para isso. Então, a gente, de fato, vai, né? Todos nós, seres humanos, nós temos essa capacidade, né? De estar analisando, e visualmente mesmo, né? E aí você julga, é a primeira aposta, exclui né? ou não. É a primeira, então... E o cérebro gosta de cor bonita. Então, ele gosta de coisas bonitas. Então... se você pegar uma pessoa doente, ele rápido vai querer sair dali, né? Daquela visão. Mas vamos lá. Vamos lá, voltando. Volta que o tempo está passando. Ai, meu Deus, eu vou nem olhar pro relógio. Mas vamos lá, enfim. Nesse período, 10 anos já tinham se passado. E o que eu comecei com um objetivo muito bonito, uma intenção genuinamente alinhada, né? Porque era tudo, afinal, era para um propósito maior, estava se tornando o pior pesadelo da minha vida. Qual era o propósito? Era eu me tornar inspiração para os meus filhos. E lógico, nesse pacote, leia-se, não vou deixar faltar nada para eles. Vão estudar nas melhores escolas. Também, isso daí era tudo indo, né, dentro desse pacote. Mas quando chegou nesse período, até engasga ainda. Porque nessa altura, a gente já estava morando numa casa, num condomínio fechado. Era uma casa num condomínio fechado. Não era um apartamento num bloco ali. Era uma casa num condomínio fechado que, para quem veio lá do buraco da Gia, do lugar que não tinha parede, eu tinha muitas paredes ali. Era lona? E muitas portas, sabe? Tinha tudo. Dirigia o meu carro, essas coisas todas. Eu ia trabalhar às vezes. E de lá mesmo eu ia viajar para resolver uma coisa, ia para outro estado, ia fazer... Ou seja, a vida profissional era uma maravilha. Só que assim, uma maravilha que também até certo ponto, dentro da minha ignorância, né, eu achava que era uma maravilha. Jogada no ativismo, no automático. Automático, 100% automático. Eu não conseguia ouvir ninguém ao meu redor. Eu não era a melhor parceira da empresa para os colaboradores, assim. A pior pessoa ali, podia ver quem era. Não precisava nem de votação. Era unanimidade. Porque eu não era exatamente a melhor pessoa para estar ali compondo o quadro. De colaboradores. Né? Se eu tivesse que passar por cima, eu ia passar por cima. Se eu tivesse que... Sabe, eu era muito grosseira, arrogante, irritante. Você coloca tudo que tem antes, só para a gente economizar aqui no tempo. E assim, isso para mim,
ainda era o melhor dos mundos. Por quê? Porque eu estava crescendo profissionalmente. Some-se a isso o fato de, lembra que eu falei, né, que eu tinha, aí nessa época eram os 4 filhos, já estava com um casamento, já tinha dado baixa, e estava iniciando um outro relacionamento que estava meio lá, meio cá, porque quando eu tive a Helena, a gente ainda estava separada, ainda não era um relacionamento mesmo. Só que 10 anos depois, a gente já tinha se casado e já estava indo para o buraco também, né? E aí o que aconteceu? A empresa forneceu a oportunidade dos líderes de setores, né, participar de um treinamento de inteligência emocional. Olha que maravilha, gente. Isso salva vidas. Em defesa, isso salva vidas. Sim, a empresa que sabe investir na saúde mental, Sim. né? Ok. Pois é. E aí ela fez isso. Ela levou todo mundo, vai todo mundo para fazer, esse pessoal todinho aqui. E aí, nesse treinamento, 2014, o primeiro dia desse treinamento, eu passei mal. Mas eu passei mal, não foi pouco, não. Eu vomitava. Eu vomitava horrores. Por quê? Naquele exato momento, chega ainda rasga aqui dentro, quando eu lembro daquele exato momento, como se tivesse saído tudo dos meus olhos. A venda caiu. E eu pudesse enxergar tudo com clareza em todos os lados. No trabalho, em casa, com meu filho, com o relacionamento, com amizades que eu nem tinha. E estava tudo bem, porque para mim a amizade era coisa para fraco. Eu era só mais eu e pronto. A bichona. Ah, bichona, só isso, né? E tudo bem. Só que foi insuportável para mim eu enxergar tudo aquilo, já no primeiro dia. Isso doeu o meu corpo, doeu minha alma, eu vomitava e passei mal, fui para a ambulância e tudo. E no dia seguinte, você vai, eu vou. Vou porque eu consegui ver uma brecha, nunca mais no mundo eu vou voltar a fechar os meus olhos para isso. Acontece, gente, que estava tudo destruído demais. Tinha coisa que eu não tinha mais como salvar de jeito nenhum. Não tinha mais nada que pudesse ser feito. Tinha coisa que estava tão destruído, tão desgastado, e eu sentia a dor de ver aquilo, de viver aquilo, e a dor que eu sentia por ter, de culpa por ter ficado tão cega até aquele ponto, sabe? Quantas coisas que foram destruídas que eu não tive mais como voltar. Eu não podia voltar no tempo. Eu não podia. E pessoas inocentes, justo as pessoas que eu mais amava na vida, aquelas que eu vivia, eu dizia, né, que eu vivia por causa delas. Aquelas que eu fazia tudo por elas. Pra ser minha inspiração. Que eu ia ser inspiração para quê? Para a morte? Para destruição. Para destruição. E logo após, eu consegui enxergar todas essas coisas, bateu uma crise terrível na minha vida, porque eu comecei a ficar doente mesmo. A minha cabeça, eu fui tendo muitas crises mesmo, bem pesadas. E chegou o período que eu tive que tomar alguns medicamentos e depois isso aí virou outra história. Mas, enfim, a tortura na minha mente estava tão grande que uma vez eu estava voltando de moto, porque eu paguei um motoboy para ir me deixar e me levar para eu não perder tempo no ônibus. Na época não era o Uber, né? Era o motoboy na época. Tá.
E aí, quando eu senti, assim, um peso tão grande que quando ele me pegou ali na empresa, quando ele chegou bem naquele ápice ali da Bezerra, aquele... Bezerra de Menezes, que é extremamente movimentado. Que vai saindo ali para pegar a Mr. Hall, ali, daquele trecho que é... Nossa, ali é um... É como se fosse uma BR. Até hoje é como uma BR ali, né, e tudo. E ele de muito moto. movimento de carro. Eu fui soltando dele assim, devagarzinho. Eu fui soltando, e na minha cabeça, a melhor coisa que poderia acontecer naquele instante seria eu pular. E agora, lembrando assim, construindo a linha do tempo, essa nem foi a única vez. Essa nem foi. Porque não é justo que um inocente pague pelos erros que você comete. Não é justo. Nunca é justo. Certo? E aí começou um outro processo, né? O meu processo interno. Tá. Só para as pessoas terem clareza, né? Como era que estava? Eu vou pincelar alguns tópicos, né? Sim. A minha filha, encostada da mais nova, ela já tinha fugido de casa, tinha sido se envolvido numa situação que poderia ter sido evitada, mas ela estava literalmente abandonada por mim. E não adiantou, depois que eu enxerguei tudo isso, eu tentar fazer o resgate assim, depois que está tudo ferido, machucado. Não é assim que funciona. Esse trabalho de reconstrução não é assim. Não é? O meu filho, ele sangrava pelo nariz praticamente todos os dias. E fazia exame, levava para a médica, fazia tudo. Mas não, o resumo disso era uma tristeza profunda que ele sentia. Abandono emocional. O abandono. A minha filha, que para mim era o início, né? Era como fosse assim, o pontapé inicial da minha jornada, que eu queria, eu me senti maravilhada por essa conquista, né? Apesar de todas as circunstâncias, ela sentou bem no meio da sala e disse: eu não era a mãe dela. Eu nunca fui a mãe dela. Né? E a gente se emociona porque eu fiz parte disso. Foi quando a gente se conheceu. Foi bem no... E saber de onde estava e como está hoje, não tem como não chorar. Porque quando a gente se conheceu naquele curso, né, eu conheci a Andréia. E a Andréia lutava noite e dia para resgatar, né, os filhos. Né, para resgatar essa, né, a sua filha que havia... Né, saído de casa e que eu disse assim: Andréia, traz ela para cá. Né? Andréia, vamos tentar falar com ela e traz ela para cá. E aí, e já pegando aqui o gancho, quando a gente finalizar esse podcast, vamos para mais um podcast. Sim. Que aí eu pego logo ela, que ela tá aqui, para poder também ela contar essa parte, né? Porque foi quando meio que... foi quando a gente se conheceu. E daí começou uma mentoria. Sim. E dessa mentoria, e aí foi. Mas vai. Só voltando um pouco nessa parte, né? O meu casamento também já tinha explodido, já estava no modo destruição fazia tempo. E olha só a minha pretensão, gente. Mesmo depois, olha só. Mesmo depois de todas essas coisas terem, né, trazido um pouco de clareza para mim, o que foi que eu fiz como se fosse assim, não, isso vai resolver, né? A cabecinha pensando aqui, isso daqui vai resolver.
Aí fui me enfiar em mais uma penca de treinamento para aprender, né? Para fazer um monte de coisa, uma formação atrás de outra formação. Porque agora eu vou aprender mais, eu vou saber mais como lidar com isso. Aprendi uma coisa de manhã, de tarde, estava querendo aplicar com os meninos, fazer, sabe? Era como se eu quem é da área da saúde vai entender isso que eu estou falando. Era como se eu quisesse colocar um curativo em cima de uma ferida apodrecida, sem fazer o debridamento antes, sem fazer aquela limpeza toda. Né? Então, nada do que eu fizesse ali... Só apodrecia mais. Só ia apodrecer mais. E olha, e nessa época, como eu já estava pretensiosamente agindo... com o objetivo de sair da empresa para poder me dedicar mais, ficar mais para os filhos, para a família, eu queria achar um modo alternativo de monetizar e não ficar tomando muito a minha agenda, nessas coisas todas. E olha só o que aconteceu. Puxa, não vou ficar trabalhando na empresa, porque a questão da empresa realmente... É muito tempo envolvido ali, e eu me envolvo mesmo, certo? Não tem nada a ver com a empresa, tem a ver comigo, com o meu modus operandi. Não vou tratar de relacionamento, porque inclusive numa das mentorias que fizemos juntos, no meu objetivo era tratar, né? Falar de relacionamento, de filhos e tal, porque a minha casa estava uma bagunça com os meus filhos. E eu não ia vender uma coisa que eu não estava consertado na minha vida. Na minha cabeça, o que tinha sobrado? Meu casamento. Meu casamento era a coisa que ainda estava legalzinha, né? Aí eu comecei a fazer atendimento de casais. Lembra que eu fui fazendo, né? Vários atendimentos de casais, atendia na igreja, atendia sessões, né? E tudo. Até eu descobri que o meu casamento também tinha... Tava por um fio. A pessoa que trabalha com casais. Resumindo, aí eu pronto, acabou. Morreu, porque eu não vou fazer mais nada. Aí tive que deixar também de lado. Eu não vou fazer uma coisa, vender uma coisa que eu não tenha propriedade para entregar isso. Sim. Eu não vou falar de relacionamento com os filhos porque a minha vida tá uma bagunça. E agora que eu sei que o meu casamento também tá assim, aí eu parei de atender. Parei de atender. Então agora vamos ensinar. Vamos para onde? A essa altura eu estava procurando estratégias para trabalhar online ou de alguma outra forma mais dinâmica. Né? Aí foi quando começou a bagunça toda de vez. E aí, assim, deixa eu contextualizar aqui um pouquinho. Foi quando eu conheci a Andréa nesse curso de leitura dinâmica. Sim. E aí ela, dentro desse furacão todo, a gente meio que começou... Não, a gente começou a mentoria. Foi. Da mentoria, a gente acabou se envolvendo amorosamente. Ai, meu Deus! Vamos lá, amorosamente. Vixe, a pessoa vai pensar, vamos lá. A gente acabou criando, de fato, uma amizade, né? E aí, de fato, a Andréa me inspirou a fazer tomar muitas decisões. E ora eu mentoreava a Andréa, ora a Andréa me mentoreava. Né? Ao ponto de... Mostrei. Não, agora... Não, espera. Só um pouquinho aí, vai ter que segurar. Mas é porque, assim, ainda precisa de um pequeno detalhe. Porque quando eu conheci a Ivana, por meio dessas mentorias, eu já estava determinada a sair dessa história toda. Não, eu saí de tudo. Agora eu vou fazer outra coisa. Ia começar de novo. Começar do zero. Começar do zero, outra coisa. Pedir demissão na empresa. Pedir demissão, larguei tudo, também saí da casa. Uma bagunça. Já estava tudo estragado mesmo, né? Vou fazer o quê? Aí, o que aconteceu? Tu queimou o bar. Não, eu queimei o barco, a casa, a bicicleta, não ficou mais nada. Carro. Pois é, acabou tudo. Aí, o que aconteceu? Fui para um treinamento para aprender sobre essa história do mercado de marketing digital. Sim. Quando eu fui para esse negócio, Ivana. Foi. Ivana, hashtag tamo rica. Foi desse jeito. Tamo rica, porque, olha, eu descobri uma coisa nova. Olha aí, gente, eu descobri uma coisa nova. Redundância, vai. Todo mundo entendeu. Vai. Aí, quando cheguei lá,
nós vamos fazer isso. Não, aí as ideias, tudo na minha cabeça, tudo certinho. Tudo bem definido, mas assim, cadê que a Ivana entendia o que eu estava falando? Porque as coisas ficaram tudo no campo da minha mente. Desse jeito, era mesmo. Só faz isso que eu estou dizendo, né? Só faz isso que eu estou dizendo. Era desse jeito. Ela explicava. Eu digo, pera ainda, Andréa, como é isso? Não, só faz. Só faz o que eu estou te dizendo que vai dar certo. Pronto. Aí a louca embarcou. Foi, ela pulou no navio junto comigo. Eu que acredito, André, que na nossa jornada, Deus sempre move pessoas que faz a gente acreditar na loucura da gente. Então. Não é? Você encontrou a Jane no caminho. Sim. Depois me encontrou. Depois eu te encontrei. Então, foi mais ou menos assim. E chegou uma época, de fato, na minha vida, que a Andréa acreditava mais em mim do que eu mesma. Né? E aí o jogo virou. Né? O jogo virou. Mas vamos lá. Porque assim, passando por essa linha do tempo, quem já tinha começado essas ideias de estar gravando alguma coisa, fazendo algum tipo de conteúdo, era eu. Uhum. Eu fui primeiro. Né? A Andréa falou assim, Ivana, eu vou precisar da tua ajuda só para eu começar para eu começar meu negócio. Né? Aí, ok, tá, André, o que é que tu precisa? É o seguinte, eu preciso de um cenário. Aí eu, tá bom, qual cenário? Não, me empresta a tua casa. Me empresta a tua casa, só para eu fazer uns vídeos lá na tua casa. Aí eu, não, tá, tudo bem, depois que eu chegar em casa, a gente marca o dia, marca o horário direitinho e à noite dá certo pra tu gravar lá em casa. E estúdio não existia, estúdio era pra televisão, né? Tá bom, então vamos lá. Aí vai eu, a Andréa e o meu primo. O Odavias. O Odavias, o meu primo. E ainda tinha aquela menina lá, a quarta-feira. A Karen? A Karen. A Karen, Enfim, que a Karen já tinha um pouco mais de experiência, porque a Karen, né, ela fez jornalismo. E aí a Karen já dava também as dicas. Mas vai lá, solta. Pode soltar? Pode. Solta, só para vocês terem ideia. Aí, então, começou por mim. Isso aqui foi só o seguinte. Todo equipamento tinha que estar na tomada. A tomada estava com defeito e não segurava de jeito nenhum e ficava caindo. Aí vai eu segurar no plug da tomada para, de fato, o negócio acontecer. Enquanto eu estava fazendo uma live ao vivo. Live ao vivo também, olha só. A gente tá, né? A live já é ao vivo, A live já era ao vivo, mas eu não estava entendendo o bulhufas de como era que eu ia fazer isso. Mas uma pessoa que foi treinada a meter as caras e dizer, eu vou conseguir. Eu vi lá, eu consumi o material deles, eu entendi, tem que fazer isso e isso. Aí, então, eu queria o cenário, queria o lugar para fazer. Computador nem tinha, porque o meu não funcionava sem o cabo e o dela tinha que ficar ligado também, era uma confusão. Resumindo, como eu não sabia ligar o canal no YouTube, também para fazer isso, aí precisamos da ajuda do Odavias. Do meu primo. O que aconteceu? Quando ele ligou, da viagem que ele ligou, ele deixou ligado. Foi tudo que a gente estava fazendo, saiu na live. Todos os pós e todos os contras, todos os perrengues estavam lá na live e a gente não sabia que estava. Tudo ficou aparecendo lá. Aí tinha horas que a Karen parava e ela ficava na frente da câmera assim um tempão, só olhando. Foi verdade. Do nada. E aí... Tudo bem. E a minha live estava lotada, gente. Tinha uma pessoa que estava assistindo, que estava se esgoelando, mandando mensagem para mim, porque quando eu finalizei a live, aí ele ligou para mim. Né? O Ivonildo, acho que ele vai lembrar disso. Amiga! Só para te dizer... Amiga! O que era aquilo que a pessoa ficava na frente da câmera? Não. Diz. Não tinha som. Bem assim. Não tinha som, gente. Não saiu uma
palavra, num som, não saiu nada. E a pessoa pagando mico ao vivo e a cores. Mas tá tudo bem, era um começo. Nem sempre os começos vão ser essas maravilhas todas, né? Passa a próxima foto pra gente ver. Aí, o que aconteceu? Depois disso, eu vi que eu não dava muito bom pra fazer as coisas sozinha. E aí, pois, Ivana, vamos fazer o seguinte, vamos fazer juntas. Foi. Foi. Esse foi o nosso primeiro podcast. Nosso primeiro podcast, isso em 2017. A pessoa louríssima. Então, 2017, nosso primeiro podcast. Que não existia. Não existia podcast, né? Ali naquela existia época. Jô Soares. Jô Soares, Era aquela entrevista, né? Tinha mais aqui, nesse formato de podcast não existia. Nesse formato da gente fazer a conversa, né? Estamos aqui conversando e trazer o assunto, assim. Foi bem... A ideia era boa. A ideia era sensacional. Agora, não tinha estrutura nenhuma de nada. Agora, na estrutura eu não digo nem nada. A questão é assim, a lógica de execução é que às vezes saía muito fora dos esquadros, né? E aí, só para fechar, aí o que aconteceu? Não, eu vou fazer o seguinte. Como você é muito melhor nessa parte de linha de frente, a essa altura já estava tudo junto e misturado. Não era mais eu pedindo a casa dela emprestada, a gente já estava pensando em construir já. A ideia já tinha mudado totalmente de foco, que já era. Ia lançar ela e não eu, né? E eu ia ficar nos bastidores. E ela disse assim, eu me lembro que ela disse assim, não, Ivana, é o seguinte, não dá para eu fazer as duas coisas, porque a princípio... te pedir a casa emprestada, né, para fazer as gravações, por quê? Porque eu ia me lançar e eu era o produto. Pronto, foi assim que a Andréa pensou. Aí depois a Andréa disse, não tem como eu aprender, fazer todo o lançamento e me vender. Não dá para eu ser o produto, então vai ser tu o produto. Aí ela bota pra mim, entendeu? Mas eu só estou aqui hoje porque essa pessoa disse vai. E ela me botou na frente das câmeras e disse assim, agora tu fala. Eu digo, o que eu vou falar? Você vai falar de neurociência, você vai falar de comportamento, você vai falar do que você faz. Pois é. Eu digo, mas eu faço no presencial, no individual, no privado, não é desse jeito, mas você vai. E tinha uma coisa que eu dizia, mas tem que ser a Ivana, porque quando ligava a câmera, ela virava outra coisa. Morria, era. Morreu a Ivana, acabou. Era assim, gente. Isso é muito a questão de identidade. Então, eu assistia outras pessoas e eu queria imitar as outras pessoas, né? E vale ressaltar aqui, Andréa, que uma vez, né? Porque para fazer os stories, então, eu passava 500 anos. Eu filmava 1001 stories, que era de 15 segundos, né? Para postar alguma coisa. E aí, tentando descobrir e tal, muitas vezes são pessoas que você ama, né? São pessoas que você ama que vai levantar questionamentos. E que muitas vezes vai ser até contra o que você está fazendo. Na maioria das vezes. Né? E aí, foi bem assim. Eu fiz uma postagem e quando o nosso cérebro ele está se sentindo ameaçado, ele vai entrando cada vez no automático e o mais prático que tem é engolir palavras. Concordâncias. E nisso que eu ligava a câmera depois de 501 stories, pelejando para gravar um de 15 segundos. Aí eu postava e já a pouco chegava a mensagem. Você esqueceu de falar o S. Você esqueceu da concordância verbal. Você esqueceu da concordância nominal. E aí eu apagava e tentava de novo, e apagava e tentava de novo, com todo o português. E aí eu fui cansando, por quê? Porque o português, a comunicação em si, né, é o que você entende. Eu falando que o que a pessoa entende está tudo bem. Porque eu me prendia e me colocava dentro de uma caixa e deixava de fazer o que eu precisava de fazer. E quando eu encontrava as pessoas, ai, a tua mensagem foi maravilhosa. Gente, eu quero aquilo. E eu estava deixando de... Passar mensagem, porque eu estava presa a um português que é difícil pra cacete.
É ou não é? Diga-se de passagem, a nossa língua é muito difícil. E tem um vício de linguagem. Tem. E aí, deixa eu te falar bem rapidinho. Aí essa pessoa foi e disse assim, Ivana, tu esqueceu o S, tu esqueceu o R, tu não sei o quê. Aí eu cheguei um dia que eu disse, querida... sem, né, assim, respeitando todas as profissões. Mas, me diga uma coisa, Tiririca, que chegou ao Senado. Florentina de Jesus, não sei se tu me amas ou se tu me seduz, eu acho que é assim a música, enfim. Ele chegou ao Senado cantando isso. Será que eu não consigo passar uma mensagem que seja um pouco mais do que Florentina? E eu não vou estar preocupada com português nem com a minha aparência. Eu vou estar preocupada com a mensagem que a pessoa está ouvindo. E ali eu dei um basta. Foi ali o meu basta, foi ali que eu disse, eu não quero saber se eu vou estar com remela nos olhos, eu não quero saber se eu vou estar com maquiagem, sem maquiagem. E aí eu deixei de imitar outras pessoas e querer essa aprovação. Sim. Porque hoje em dia existe o cancelamento. E aí quando as pessoas entram no meu Instagram, né, nas minhas redes sociais e diz, não fale, não faça, eu digo, saia você, porque a rede é minha. Não, gente, é isso. Você não é obrigada a estar aqui. Se você entrou, se você chegou até aqui... É porque alguma coisa te chamou a atenção. Mas é muita pretensão, né? Você tá doando o seu tempo, você está entregando ali o seu conhecimento de forma gratuita para as pessoas terem acesso, aí ainda acha aqueles que vão lá... Né? Então, enfim. E aí foi, de fato, que eu agradeço até hoje essa pessoa, porque ela me fez perceber e me fez ver o meu valor. Entendeu? Ao invés de eu usar essa crítica para me paralisar, não. Eu digo, pera ainda. Eu sou desse jeito. Quem quer, quer. Quem não quer, tem milhões de outras pessoas fazendo outras comunicações, ensinando outras coisas. Então, procure o seu. Sim. Vá para a sua rede, a rede que você quer. Sim. Acabou-se. Então, quem quer, fica. Quem não quer, querida, faça o seu perfeitinho, né? Foram anos de estudo, foram anos... Tudo que você estava falando com relação aos seus filhos, eu passei com os meus. Quantas vezes eu tive que deixar a minha família, o que eu mais amo, o que é mais precioso, minha bunda ficar quadrada de tanto estudar. Sim. Para poder depois a pessoa ficar, né, minha filha, olha, não venha. Só não venha. Fica aí na sua. Na verdade é que assim, a gente fala dos começos e dos recomeços e a maioria das pessoas vê um vídeo assim, né, tá as duas conversando e ignoram totalmente o processo. É verdade. Ignoram solenemente o processo. Eu acho que esse podcast vai ter que ter parte 1 e parte 2. Bora. Bora. Depois a gente fala de processo. Vai, Mas, resumindo, é isso mesmo. Ninguém calça o sapato que você está calçando. Ninguém passa as dores que você está passando. Isso. Quando você comete um erro, quando você dá uma mancada, sobra os juízes, sobra a sentença, sobra tudo. Quando você dá o pé para fazer uma coisa que ninguém tem coragem de fazer, sobra pessoas para apontar, faz isso não, porque se fizer isso vai dar errado, vai fazer aquilo, vai ser aquilo outro. Tá vendo ali? A louca tá sonhando. Olha, eu ouvia das pessoas mais próximas. Eu ouvia, às vezes eu me fingia de surda, mas dentro da minha casa eu ouvia o quanto me chamavam de responsável, de louca, de sonhadora. Essa daí sonha, mas vai acabar assim. Eu nem repito as coisas que eu ouvia. E depois, eu morando lá fora... Eu era sem noção, porque eu sempre fui nós, muito... né? Então, a dupla dinâmica de sem noção. Porque, só para constar, tem um parêntesezinho aqui também, que ela não falou, mas eu gosto de tocar nesse ponto. Porque eu pulei do barco, queimei casa, queimei barco, queimei tudo, e aí depois fui com a cara mais lisa do mundo para ela. Ivana, tu também tem que sair do... O que foi que aconteceu? Vamos lá, eu trabalhava numa empresa, era CLT, aí fazia os atendimentos e tudo. E aí ela vai, não, Ivana, não, isso é... Olha, você vai ter mais tempo, a gente vai colocar o nosso produto online, e papapá, e ppp. E eu digo,
Aí eu comecei a amadurecer. Comecei a amadurecer a ideia, comecei a fazer os cálculos, FGTS, coisa que eu... Tu lembra que eu cheguei com um caderninho para ela? Porque eu anoto tudo, né? Lembra que eu disse? Aí eu cheguei com um caderninho para ela, que era a fórmula de como era que ela ia se organizar financeiramente, né? Era. Para ela poder sobreviver depois que saísse do trabalho. Só que o meu caderno, eu tenho até tem uma das cartas que eu escrevo para mim, que eu escrevo muitas cartas para mim, né? E uma dessas cartas eu até coloquei que eu tinha feito um plano, mas a matemática fez outro, porque aquilo que eu tinha anotado no caderno... Não bateu nada, enfim. Não bateu nada. Enfim, e aí foi quando eu também queimei o barco e larguei tudo e fui fazer meus atendimentos, né? E aí a clínica, a montagem da sala de atendimento e tudo. Mas isso fica para a próxima vez. Passa a próxima foto aí. Dito isso, lançado o nosso podcast, então a gente começou a fazer também algumas aparições, não. A gente começou a fazer alguns projetos, alguns treinamentos juntas, assim, né? E especificamente na parte empresarial também. Porque nessa época eu já tinha acordado, lembra daquele sono profundo? Então alguma coisa eu tinha que aprender, né, gente? Também nem tudo são dores. Às vezes a dor é necessária. Sempre. Para Andréia, você tocando nesse assunto, não tem como. A dor, né, a nível cerebral, ela faz parte de um amadurecimento para te impulsionar para você sair daquele lugar que você está. Exato. Então, é impossível a gente não passar por dores. E olha só, por que eu escolhi essas imagens para estar aqui? Porque aqui é ela, né? E a próxima eu apareço também. Pode mostrar a próxima. Pronto, aqui sou eu, né? Mas por que Olha, não tá com a blusa, ela não tá com a blusa de político. Não tô não. Mas por que é importante essa imagem? Porque lembra que eu falei que lá dentro da empresa eu era intragável, eu era aquela pessoa horrorosa em todos os sentidos e tudo. E olha, eu vou dizer intransigente, tudo. Amarga, não, horrível. O que acontece aqui? Isso daqui, o André, né, no caso meu filho, disse, isso aqui é plot twist, eu não sei nem o que é isso. Vocês devem saber, né? Por quê? Porque no mesmo lugar onde eu cometi todos os terríveis erros, ali mesmo eu tive que admitir meus erros, eu tive que reaprender a viver de outra forma, eu tive que conquistar o respeito e a confiança das pessoas ali, de novo, para que eu pudesse chegar e passar a ensinar coisas para elas. Porque foi assim, aqui, nesse caso, eram as meninas até do salão, que também ela tinha, era um grupo de empresas, né, que tem o salão de beleza, academia, a loja Conceito, aí tem a indústria, né? Só para esclarecimento, né? Só para esclarecimento. Aqui, a Jane, né? A Jane, ela pagou para a gente dar esse treinamento. Sim, né? Olha só, aí ela pagou pra gente dar esse treinamento naquele lugar onde... Não, porque as pessoas podem estar assistindo e estar dizendo assim, mas ela já trabalhava lá, então ela foi dar esse treinamento. Não. E aí não estava mais trabalhando nessa época. Não, já não estava. Você já tinha feito o resgate com elas, né? Já tinha... já tinha se regenerado, depois que fez a regeneração, saiu da empresa, e aí teve a aceitação de dar o treinamento. Sim. E aí a Jane pagou por esse treinamento, né? Sim, pagou só por esse treinamento. Esclarecer. E outra coisa foi goela abaixo, né? Que é importante... Será que corta isso? Goela abaixo? Vai, diz. Não, para mim, né, ali foi. Por quê? Por que é importante para mim? Porque eu ouvia muitas coisas do tipo, santo de casa não faz milagre, né? O profeta não tem honra na sua própria casa. E assim, pau que nasce torto, até a cinza é de banda. Ou seja, todas essas coisas eu nunca engoli. Eu nunca aceitei, mesmo sem ter a menor ideia. Então, assim, por que
eu não posso fazer um milagre? Por que eu não posso ser um milagre? Por que que eu erro e por que que eu não posso Consertar o erro? Sim. E isso, quando eu entendi isso... Neuroplasticidade. Quando eu entendi isso na prática, comigo mesma, o quanto eu ansiava por isso ficou mais fácil até para eu liberar perdão. Porque foi uma das coisas mais determinantes na minha vida também, porque entra ali pelo fator do casamento em si. Sim. Porque não basta você aprender a perdoar, você tem que aprender a vida após o perdão e lidar com determinadas coisas, que é muito fácil quando você diz, você perdoa, mas eu perdoo, mas eu não quero mais nem ver. Mas você perdoar e reconstruir é outra história. Sim. E voltar, né? Passar pelo processo de reconstrução. E assim como foi feito aqui na empresa, nesse sentido, o trabalho de reconstrução ainda acontece dia após dia com os meus filhos, no meu casamento, com as minhas amizades. É uma plantinha, né? É um plantão, né? Um roçado todinho. Tem que regar, tem que adubar, tem que, né? Tem que preparar todo o terreno. É isso mesmo, todos os dias. E basicamente, resumindo a história toda, foram incríveis e terríveis sequências de começos e recomeços, né, de erros e o conserto ou o ajuste de rota por meio desses caminhos e principalmente a restauração. Andréa, fala pra gente como está a sua vida hoje. Tu diz? Vai. Agora deixa eu dizer um pouquinho, assim, hoje eu tô morando especificamente em Portugal. Porque não, especificamente na Europa, porque eu falo com ela um dia tá na Itália, falo no outro dia tá na Suíça, falo outro dia tá em Portugal. Vamos dizer assim, tu tem a papelada, o documento, uma casa estabelecida em Portugal. Mas tu só vive Eu digo assim, André, onde é que tu tá agora, André? Mas, gente, quem conhece André, a União... Olha, eu tô até profetizando aqui na vida de vocês, para vocês conhecer a Europa e ver ali que é tudo muito pertinho. Então, assim, é fácil você estar em Portugal e daqui a umas horas você tá na Espanha, você tá na Itália, você tá num lugar assim. Mas, o meu marido... que fez transição de carreira por minhas mãos também. Verdade. Vira o assunto para outra história. Que era um caminhoneiro por 25 anos e se transformou num técnico que pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Isso, verdade. Isso tudo foi planejado, né, escrito, sonhado e trabalhado o processo. Sonhado, vamos lá. Uma pessoa sem sonho, ela morre, né? E aí não é sonho platônico, é um sonho com uma direção certa. Sim, que é quando você anota e faz os passinhos lá, viu? Tem que ser com a direção certa. E mesmo anotando e fazendo os passinhos tem que estar, né, realizáveis, palpáveis, para que, de fato, seu cérebro consiga executar. Isso. E para fechar essa parte, que é bem o lado profissional, que era algo que eu buscava o quê? Eu buscava algo que eu pudesse trabalhar. Era simples o que eu queria. Eu gosto de dizer assim, que eu gosto das coisas simples. O meu luxo é sempre coisas muito simples. E o que era que eu via como simplicidade nesse caso? Morar em outro país era simples. Não, era o quê? Era poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, gente. Isso é simples. É simples. Um trabalho que eu pudesse... Eu tô aqui, tudo bem, eu tenho como trabalhar. E até vale um parêntese bem bom, porque assim... O meu primeiro cliente para valer mesmo, né? Devia até ter colocado o livro dele aqui. Sim. Poxa vida. Mas assim, meu cliente para valer mesmo, que foi cliente de marketing, de estruturação de negócios, né, digitais lá, fazer o posicionamento dele tudo. Quando ele veio para mim, no início, eu fui bem clara com eles. Assim, olha, eu estou aprendendo. Lembro demais. Aí eu, Ivana, ele vai me pagar para eu fazer o treinamento. Lembro demais. E a André, se tem uma qualidade em você, é porque você é destemida. Tu diz? Destemida.
Total, extremamente ousada. Se existe uma palavra, né, que ela agarrou, foi: o Senhor me deu um espírito de ousadia e não de covardia. E essa Pronto. palavra você de fato vive. Pois é, mas assim, aí eu disse, e eu fui bem sincera, fui honesta, eu Sim. disse, olha, eu tô aprendendo, Sim, e se você quiser que eu faça o projeto, eu faço, eu tô aprendendo. Então, assim, e eu até ainda dei um spoiler, olha, e erros podem acontecer, porque tem muita coisa que eu ainda vou aprender a fazer. E, de fato, no primeiro lançamento, aconteceu um erro mesmo bem básico. bem básico, tipo assim, eu coloquei o link errado de venda dentro da lista do pessoal, aí o pessoal começou, é golpe, é golpe. Isso, tem até a foto aí nesse caso. Aí, tudo bem, é golpe. Aí, quando ele viu, né, ele conseguiu me ajudar, assim, na hora, falou com o pessoal, Sim. não, foi só, aí consertei tudo. Mas, ou seja, estava todo mundo sabendo que eu estava aprendendo. E eu acredito que, assim, para sempre é bom você ser um bom aprendedor. E, às vezes, você aprender uma coisa requer que você desaprenda algo que você estava lá acostumada há muito tempo. É preciso largar. Largar. Né? E é bem assim, Andréa, a nível, né, de cérebro, já que a gente fala muito sobre isso, sobre a neurociência, a nível de cérebro, o automático acaba roubando você da sua própria Exato. essência. Isso. Então, a pessoa está tão no automático como você estava tão no automático, fazendo, que quando você se deparou, nem você sabia quem você era, Não. nem o que você gostava e nem percebia as pessoas que estavam ao seu redor. Então, quantas coisas são destruídas ao nosso redor e dentro? Sim. Por quê? Porque está no automático. E o automático, ela é uma fuga. É interessante ter rotina, é prioritário você ter rotina. Mas dentro dessa rotina, você precisa se perceber. Você perceber a circunstância, os momentos, as pessoas que estão ao seu redor. Né? Precisa sair desse automático para, inclusive, você enxergar fora da caixa. Sim. Deixar, né, a luz e as oportunidades entrar. Então, existem pessoas que elas estão tão no automático que ela diz, até aqui, eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Só que você vê que o mundo, ele gira numa velocidade muito rápida, no sentido de, antes era um fax. Hoje o fax serve? Não serve mais. Então, ou você entra para, de fato, se descobrir, voltar à sua essência e despertar a sua criatividade, ou você está fadada, né, a se tornar uma pessoa amargurada. Sim. E amargurar e destruir tantas outras vidas. A primeira vida a se destruir, claro que vai ser a da pessoa. Sim. Só que ela não dá conta. Porque existe algo que ninguém fala. Mas existe um visionador. Que mesmo sendo ruim, a pessoa se vicia na dor. Né? E aí a gente foi juntando os pontos. Juntando todos os pontos. A gente estava na pergunta de como você está hoje. Cuida. Como eu estou hoje. Então, hoje eu trabalho com uma coisa que eu amo fazer. Sim. E até eu uso uma hashtag lá na minha bio, né? Geração Sem Fronteiras. E eu incentivo, eu estimulo também que os meus filhos criem asas, né? Até e vá longe também, voe longe e tenham capacidade de ver além da caixa. Mais coisas. Sai da caixa. Tenho clientes no mundo todo. Não, é exagero, gente. Mas assim, não é no mundo todo, mas assim, tem clientes espalhados pela União Europeia, nos Estados Unidos. Sim. O que, assim, parecia... Quem diria... Do começo da história. Sim. Quem diria? De uma menina que morava numa casa de lona. Que não tinha... Da menina da casa sem parede, né? E aí, assim, eu já quero, né, fazer um parêntese aqui. Que eu também, né? Você também fez isso comigo, né?
E aí vem a parte onde eu fui mentoreada por você. Uhum. Que minhas redes sociais, ela começou do zero. Eu não tinha nada nem ninguém no Instagram. YouTube também não. E foi exatamente nesse percurso todo que eu cheguei até aqui. Gratidão. Gratidão. E eu dizia, sabe o quê, gente? Sabe o que era que eu dizia? Eu dizia assim, mas eu só sei fazer presencial. Era, meu Deus do céu, era isso. Eu só sei fazer presencial. Andréa, não adianta. Eu não consigo fazer esse negócio olhando para a câmera. Ela é a mesma coisa. Não, Andréa, não é a mesma coisa. E hoje eu tô nessa. Estava na Austrália. Então. Estava na Austrália atendendo o pessoal do Brasil, né? Uhum. E hoje eu estou no Brasil, atendo Itália, Austrália, Noruega, né? Suíça, enfim. E aí, hoje, nada me prende. Ou seja, lugar não me prende. Exato. Por quê? Porque eu consigo fazer os meus atendimentos em qualquer parte do mundo. Dá até para parafrasear, né? Aquele produto lá, né? O online te dá asas. Então, e aí, né? E aí eu vejo que hoje, além de você despertar talentos, né? E os dons em tantas pessoas, aí tem uma outra parte, que é a liderança. Uma pessoa que veio do chão de fábrica, e que foi ali aprendendo na marra e buscando conhecimento, porque você não só aprendeu na prática do dia a dia, né? Mas você buscou conhecimento. E aí tem a liderança de negócios. Sim, né? Também. Porque essa é uma parte muito importante e, assim, também devo fazer um agradecimento, né, a essa parte, a essa fase que eu tive na empresa, especialmente por conta da Jane, nesse quesito. Por quê? Porque, assim, nós aprendemos, às vezes, nós somos treinados para executar tarefas. Sim. Ou aprendemos a viver no conforto de um lugar que vai dar uma segurança de um rendimento ali, uma CLT e tudo. Mas eu via a luta dela para empreender. Eu vivia na pele todos os dias. A dor dela. A dor dela ali no dia a dia, para manter o negócio funcionando, para fazer... Gerar trabalho, emprego para as outras pessoas. Sim, não, e às vezes aquilo ali para ela era assim, é uma parte da família dela ali que precisa da mão dela com aquele apoio. Sim. E eu ficava imaginando assim, quando eu estiver fazendo o meu negócio, o meu trabalho, eu não quero esse sofrimento todo e tudo. Só que eu cometi um terrível erro aí. Primeiro que eu cheguei a contatar pessoas, né? Eu tenho uma empresa aberta aqui no Brasil e tenho... Você nem pode dizer aqui por causa do fisco. Mas lá é lá, aqui é aqui, né? Cada um no seu quadrado. Mas o que acontece? Eu tive que aprender a ser empreendedora também. E você gerenciar um negócio físico é uma coisa, que você tem elementos ali para lidar, entradas, saídas de material, de tudo enquanto. Você vê a coisa acontecendo, né? Se produziu, se não produziu e tudo. Sim. Mas no mundo online a história é diferente. Para você empreender dessa forma, como eu empreendo e como você empreende, isso requer uma dinâmica quase que sobrenatural. Para a gente lidar com essas questões. A gente está lidando com fusos horários diferentes. Gente, tem dia que eu estou atendendo em 4 fusos horários diferentes. Eu também sofro com isso. Pois é, tem dia que eu tenho que acordar 3 horas da manhã para fazer atendimento com pessoa da Alemanha, porque eu estou no Brasil, o fuso horário para lá é mais certo. E isso daí não é só a questão do trabalho em si, mas de você manter esse negócio funcionando, fazer com que ele cresça também, fazer com que ele vá além nesse sentido, certo? E aprender a empreender e lidar com essa estrutura de negócio também no mundo online é uma história que a gente precisa tratar. Sim. Certo? Certo. E aí, a gente é assim, deixa tudo e vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos contar da surpresa?
Vamos. Bora? Chegou a hora. Chegou a hora? Ai, meu Deus. Ela agora se deu conta do tempo. Ela agora se deu conta do tempo. Ela olhou. Aqui tem um reloginho, que acabei de receber uma mensagem aqui, por isso que dei uma paradinha. Ela agora se deu conta do tempo, né? Não pensou que fosse falar tanto. Então. Mas vamos lá. Conta ou não conta a novidade? Conte. Não, conte. Eu conto? Conte. Então, diante de toda essa trajetória, diante de tudo, né, que ela viveu, todos os seus desafios, começos e recomeços, e aí eu também, né, já tenho alguma coisa gravada sobre a minha história aí no podcast, procura que tu vai encontrar. Mas, que foi até o Flauber que fez, né? A gente virou lá, a gente virou os papéis. E aí o Flauber, que faz toda a produção junto com o Daniel, aí o Flauber, não, Ivana, agora vamos te entrevistar? Que e aí, massa. aí tem essa parte da entrevista. E diante de toda a minha experiência, a gente resolveu agora se unir. E agora, depois de todo, né, de todos os perrengues. Todo esse caminho percorrido, todo esse né? caminho, todos os quase que não sai. Vamos lá, de novo. O que é que acontece? Deixa eu só te explicar, gente. Quando os pensamentos são rápidos demais, a boca não acompanha. Aí a gente atropela as palavras. Mas aqui é assim, para você entender Ela vai que a gente falando é e gente. ensinando, né? Ó, o negócio... Ai, o tempo acabou e a gente vai continuar. Vamos lá. E aí, assim... diante de toda a prática que a gente vivenciou, né? Aí agora a gente se juntou novamente para unir a neurociência do comportamento com toda a liderança de negócios, né? E aí agora a gente dá treinamento também em empresas. Sim. Né, André? E sim, tá acontecendo nesse período, né? Porque agora. aproveitei, né? Claro. Ela disse, Ivana, tô indo pro Brasil. Eu digo, é agora. É agora que o negócio sai de fato do papel e a gente começa a execução, né? Sim. E aí agora a gente já está nesses treinamentos, né? Estamos dando treinamentos, porque também tem a NR1. Sim. Que as pessoas precisam... Que é uma necessidade. Eu sou a prova viva disso. Então... É a necessidade. Que agora é lei cuidar da saúde mental, né? Dos colaboradores. E aí a gente começou com esses treinamentos em empresa. E também tem toda a parte, né, do online que a André também prepara. E aí... porque na verdade o que tá compondo essa estratégia? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas assim, a Ivana é a emoção, né? Será que perceberam? Não sei se deu para perceber, mas ela é o colorido todo da emoção. Aí eu já sou mais, né? No caso a razão. Razão. Né? Aí eu anoto, planejo, faço a estratégia, eu vou mais, né? Aquela coisa da execução com a linha estratégica e tudo. E o que eu percebi ao longo do tempo? Isso, quando eu falo ao longo do tempo, isso inclua aí a nossa jornada, o que a gente estava vivendo também em termos de experiência, certo? E dentro da empresa, isso é uma necessidade básica que deve ser atendida. Porque o que se preparou, o que se ensinou ao longo do tempo, né? O profissional fica no seu quadrado, né? E o pessoal fica lá longe. Tem que dividir. Tem que dividir. Você é uma pessoa, né? Não traga o seu pessoal para a empresa. Para a empresa, isso. Mas na prática não funciona, nunca foi assim, nem nunca será. Um filho com febre doente, como não se preocupar no trabalho. Nunca será. E assim, graças a Deus que as leis também, elas se atualizam e elas vão preparando o caminho também para que isso seja, né, burnout? Pois é, os altos índices aí mostram. Nós vamos até fazer outro episódio podcast, sobre né? isso. Não, a lista de podcast aqui só aumenta. Mas, enfim, resumindo, essa junção ela é para trazer das duas experiências, tanto da Ivana na parte
de neurociência comportamental, que vai tocar o invisível, e a parte mais racional e estratégica da implementação em termos de liderança prática, de autoliderança, de autogestão, também em ambientes de trabalho. Vale ressaltar que um ponto aqui que é algo mensurável. Exato, porque essa junção dessa parte que não é visível, que as pessoas querem ignorar às vezes, com essa aplicação prática é que gera os resultados mensuráveis. Um funcionário que eventualmente ele se atrasava e ele entende que agora ele tem um compromisso sério ali com aquele ambiente e ele não se atrasa mais, ou ele passa a produzir altos índices de atestado por N motivos. Às vezes a pessoa só não quer estar ali mais naquele ambiente porque virou um ambiente hostil para ele, ele não conseguiu mais se apaixonar por aquilo que ele está fazendo. Afastamento pelo INSS. Isso, e tudo isso com responsabilidade, porque não pode ser nem 8 nem 80, né? Não pode ser nem aquele exagero que eu vivi, o extremo de cada lado. Eu vivi o extremo da dor de viver ali focada 100% dentro de uma empresa e não existia outra coisa no mundo, eu não enxergava nem a mim, nem o negócio dos meus empregadores, eu não enxergava nada, né? E isso causa uma perda danosa para quem está investindo no funcionário, porque o nosso país precisa mesmo fazer a coisa funcionar. E realmente precisamos que as coisas aconteçam de uma forma menos dolorosa possível, né? Sim. Já basta os impostos, essas Sim. coisas todas. E é uma forma também, vamos dizer assim, diferente de levar um tipo de treinamento que não é, uma metodologia que não é muito invasiva, estamos tratando da intimidade dos outros, e ao mesmo tempo ela é eficaz nos seus resultados, na produção de resultados. Que posteriormente, né, agora falando a parte estratégica aqui, nós vamos estar lançando muitos conteúdos educativos na plataforma acerca desse assunto, para que ele se torne mais conhecido e acessível. E acessível, para que as pessoas tenham capacidade de entender isso que a gente está falando, dessa junção. Isso. Né? E aos poucos, né, começar a colocar essas ideias em prática também na empresa. Né? Isso. E depois a gente leva isso lá para o outro lado do oceano. Então... Então, devagarzinho a gente chega lá. E aí não tem como, né? O líder sempre vai influenciar, né? Todos os liderados, e os donos da empresa também. Sim. Então, é tudo uma planta, né? Que ela precisa crescer e crescer saudável. Sim. Né? A gente precisa estabelecer. E também não tem como, quantos relacionamentos, né, e filhos já foram prejudicados exatamente porque o que acontece no trabalho se leva para dentro de casa, não tem como dividir. Nós somos seres únicos e indivisíveis, né? Sim. Então não dá para a gente separar o cognitivo do emocional, não dá para a gente separar, né, casa, trabalho, a gente precisa aprender a lidar. Aprender a lidar. Então, não é arrancar seus sentimentos nem suas emoções, mas é saber... Arrancar o mal pela raiz. Não é? Então, assim, preparar de fato esse terreno para que nós possamos fluir numa regulação emocional. Sim. Né? Sabendo lidar com o que acontece dentro da empresa, o que acontece dentro de casa e sair desse ativismo louco que rouba você de você mesmo. Exato. Né? Exato. É isso. Então vamos fazer um brinde aqui, a nossa junção, né? Olha só. Tem que beber, viu? Segunda regra. E é água, viu, gente? A caneca é minha, eu boto o que eu quiser dentro dela. Né? Assim. Pensa numa mulher que agora tá usada. Não é porque a pessoa diz, não é café, não é água. Mas vamos lá. A gente tá chegando ao final do podcast. Não me diga. Então. E aí provavelmente vai ser 2, vai ter parte 1 e parte 2. Não estava no nosso script, né?
E como todas as outras coisas. é verdade. Vida é vida, É. né? Não existe um script que vá acontecer exatamente daquela forma. Não existe. Né? Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Tem que... E aí, às vezes, a gente é surpreendido com o melhor e, às vezes, o pior a gente faz dele um degrau, Sim. né? Para, de fato, a gente pisar e subir. Sim. Né? Então, assim, chegamos ao final do podcast. Eba! E já agradecendo, Andréa Cavalcante, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela parceria. Obrigada. Oh, meu Deus! Tu tá rindo por quê? Eu tô chorando de novo, gente. De novo. Tu acha essa pessoa? Ai, meu pai. Eu não sei quem é mais doida, se sou eu ou se é você, mas que a nossa... O Jack e a Rose. É assim, eu pulo, ela pula. Então, eu vou, aí ela vai. Aí... E vice-versa. E vice-versa. Mas, assim, o quanto a gente já cresceu até aqui. Sim. Né? O quanto a gente já cresceu em todos os sentidos. E eu acho assim, sinceramente, que a gente já cresceu o quê? 1%? Olha aí. Então, imagine o que vai acontecer se a gente já está aqui, né? Se já aconteceu o podcast, se já larguei, já queimei meu barco, enfim, se isso tudo já aconteceu com 1%, imagine daqui para frente. E você faz parte disso. Agradecendo a você, André, agradecendo a você que chegou até aqui, você que faz parte disso, que vai estar junto conosco nessa trajetória. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada pelo seu carinho, muito obrigada por tantas mensagens, muito obrigada porque você faz parte dessa construção. Vamos juntas e vamos juntos nessa jornada de superação, nessa jornada de recomeços, nessa jornada de sermos melhores a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, um grande beijo e fica aí conosco até a próxima. Até a próxima, Andréa. Até a próxima. Até a próxima.